que a gente faz quando a gente começa a perder tudo? Quando a gente perde a dignidade aos olhos dos homens, a reputação, o nome. Há uma coisa nessa menina aqui que é maravilhosa, que é o poder da convicção. Ela sabe no que crê. Ela sabe exatamente o que ela pensa. E isso eles não podem tirar dela. Ela tem consciência de um senso profundo de um Deus real. Ela tem consciência da realidade desse Deus, do poder desse Deus. E ela tem coragem para testemunhar da sua fé. E esse texto nos ensina exatamente como é importante a gente ter convicções e aprender a compartilhar as convicções que a gente tem, mesmo em situações mais adversas. E o capítulo 5, versículo 3 nos diz que ela testemunhou a fé que ela tinha. Quando ela soube do sofrimento da família, da angústia da família, esse homem tinha uma sentença de morte sobre ele. Lepra era alguma coisa absolutamente complexa naqueles dias. Ela então chega para sua senhora e fala, como se estivesse suspirando, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria de sua lepra. Ele está assim, mas se ele conhecesse o Deus que a gente conhece, o Deus que faz milagres, o Deus que opera maravilhas, ela cria expectativa no coração daquela mulher. Ela diz, como seria diferente se ela estivesse deixando esses ídolos se ele estivesse deixando esses ídolos que tem aqui e estivesse diante do Deus vivo de Israel. Isso faria toda a diferença. E ela contrasta o vazio do Deus Rimon, que era o Deus da Síria, com o Deus pagão, um Deus que não é Deus, com o Deus de Israel, o Deus Yahvé. E em Israel tem um Deus. Essa menina teve retirada a sua liberdade de ação, mas não perdeu suas convicções interiores e não perdeu o poder da convicção. Ela esqueceu quem era aquela mulher a quem ela falava e quem era o comandante, e falou de quem Deus era. Ela não se inibiu na situação em que ela estava como condição de escravo. Isso me leva, meus irmãos e irmãs, a pensar um pouquinho sobre as lições que nós podemos tirar desse texto para nossas vidas. Uma primeira lição que eu diria é de que nossa identidade como filhos de Deus não pode ser perdida. Nós não podemos perder nossa identidade como filhos de Deus. Na semana passada nós estávamos estudando a tentação e vimos que Satanás, a primeira coisa que ele faz é exatamente questionar a relação de Jesus com o Pai. Se és filho de Deus. É exatamente aqui que está um ponto central da nossa vida. Ou nós entendemos que temos relação com o Pai e que somos filhos amados de Deus, ou quando as coisas difíceis nos acontecerem, nós ficamos absolutamente perdidos. Porque nossa referência muitas vezes está na posição, nossa referência muitas vezes está no status, está nas condições que nós temos, e nós nos valorizamos ou achamos que temos valor nos bens que possuímos, no destaque que temos, no nome que temos, e nos esquecemos de que o nosso nome é o nome de filho amado de Deus. Os discípulos foram muito tentados a encontrarem relação em outras coisas. A Bíblia nos diz em Lucas 10 que quando os discípulos foram enviados de 2 a 2 para pregarem nas aldeias, e eles tiveram autoridade para expelir demônios, para curar enfermos, quando eles voltaram, eles estavam empolgadíssimos com o sucesso do ministério. Sucesso é uma palavra aqui muito, muito significante. Estavam felizes. Eles olhavam as coisas espirituais e disseram, mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus literalmente dá um banho de água fria neles. Ele diz assim, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A alegria que Jesus Cristo quer pontuar aqui é a alegria do relacionamento com o Deus amado. É o que acontece com essa menina aqui. Ela perdeu tudo. Tudo que você quiser imaginar que ela pudesse ter perdido, ela perdeu. Menos uma coisa, a convicção da relação que ela tinha com Deus e do Deus que ela amava. E quando você se alicerça na rocha, que é Cristo, Jesus algumas vezes falou isso, ele disse, olha, aquele que crê em mim,
nunca será confundido, jamais será envergonhado. Quando você tem essa convicção para testemunhar, para falar, meus queridos irmãos, essa identidade sua está alicerçada em Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você se sente como filho amado do Pai. Realmente isso está impregnado no teu coração. José está na casa de um homem pagão também, escravo também. As propostas e ofertas são maravilhosas para ele. Green card. Ele podia ter agora acesso a coisas que antes ele não tinha naquela casa de Potifar. Podia ter respeito, podia ter um salto diferencial na atitude dele. Ele diz: eu não posso fazer isso, por causa do meu Senhor, que me colocou tudo nas mãos dele, e por causa do meu Deus. Eu tenho um relacionamento. Não, mas espera aí, você está aí como escravo, e a sua vida vai ser assim? Não, eu tenho relacionamento. Eu sou filho amado do Pai. Há até uma música aí que os moços, mas não tão moços cantam, né? Que a gente chama de melô do convencido. Ela diz assim: nada como ser um redimido, nada como ser filho de Deus. E bem cedinho, de manhã, saber que as misericórdias do Senhor se renovaram. Alguém disse que essa é melô do convencido, né? Mas, meus queridos irmãos, nada como ser um redimido. Nada como saber que nosso relacionamento está com o Pai. E a gente sabe desse Deus. Essa menina, ela compartilha exatamente o que ela conhece. Ela compartilha o que ela sabe, o que ela experimenta. Então, crises podem ser momentos de Deus. E nessa hora, nós podemos ser usados profundamente por Deus, quando nós estamos alicerçados nessa identidade que nós temos com o Pai. E nessa hora, quando nós temos vínculo com o Pai, é fantástico para a gente poder também dizer aos outros que estão perdidos, porque aqui está um homem rico, uma posição completamente diferente, tem status, tem dinheiro, tem recurso. O que ele sai levando, gente, para comprar o favor de Deus é um negócio absurdo. Ele leva muita coisa. O texto aqui nos fala que ele levou consigo, no versículo 5, 10 talentos de prata. Cada talento de prata, cada talento são 15 quilos. Ele levou tudo isso, ele levou 1000 ciclos de ouro. Cada ciclo pesa 15 gramas. Ele leva tudo isso, 10 vestes festivais. Eu vou convencer a Deus de que Deus precisa me curar de fato. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Mas o que é importante a gente pensar aqui agora é que essa menina, ela está em mundos diferentes, mas as convicções a sustentam, as convicções a mantêm. Então nós precisamos ter fortes convicções de Deus no nosso coração. Não só para responder os dilemas da nossa própria alma, mas para darmos razões também para os que não têm. O que nós percebemos aqui é exatamente que essa menina faz algo arrojado, ela faz algo desafiador, ela tem convicções claras de um Deus real, e ela crê nesse Deus, e ela testemunha isso a esse homem, a essa família. Esse é o convite de Deus nessa manhã, para que a gente testemunhe ousadamente aqueles que hoje, amigos nossos, companheiros de jornada, colegas de trabalho, companheiros de lutas, para que eles também possam entender e crer na maravilha desse Deus que faz. O nosso testemunho pode trazer renovação de vidas. Nosso testemunho pode mudar a história de uma família. E testemunhar a Deus é anunciar essas novas possibilidades de um Deus que intervém na história. Essa geração na qual a gente experimenta hoje, uma geração muito mística, essa geração ela tem um problema estranho, porque ela crê em poderes sobrenaturais de tudo quanto é forma. Intervenções de entidades, duendes, gnomos, e vai por aí afora, né, ETs. Mas é uma geração que tem uma dificuldade naquilo que é central nas Escrituras Sagradas. É uma geração que tem dificuldade de crer que o Deus sobrenatural, ele intervém na naturalidade dos fatos. Ela tem dificuldade para isso.